A França só foi campeã do mundo por causa da África. Parece exagero? Então veja só. Mbappé vê uma brecha na defesa, solta um chutaço de fora da área e corre para comemorar de braços cruzados. Esse gol selou a segunda estrela da França em 2018. Agora volta para 98. Zidane invade a área, testa firme e coloca a primeira taça no peito dos franceses. O que esses dois lances históricos têm em comum? Os dois maiores heróis da seleção francesa nasceram de famílias africanas. E não é só eles. 87% da seleção campeã de 2018 era formada por descendentes de africanos. Só que essa geração quase não existiu. E o motivo? Justamente por serem de origem africana. E não estou mentindo. Veja só como isso ocorreu. A África venceu a Copa do Mundo de 2018. Essa frase, dita por um apresentador sul-africano em rede nacional, não só gerou debates intensos, como deixou muitos franceses indignados. Afinal, a França foi quem levantou a taça, e nenhuma seleção africana sequer passou da fase de grupos naquela Copa. A África parecia fora da Copa do Mundo. Só que, quando olhamos mais de perto para os jogadores que vestiram a camisa da França, a história muda completamente. Era como se, de certa forma, a última seleção africana ainda estivesse viva no torneio. 87% da seleção francesa campeã da Copa do Mundo eram imigrantes ou filhos de imigrantes de 9 nações do continente. Entre os 23 convocados por Didier Deschamps, mais da metade, totalizando 12 jogadores, tinham origens africanas diretas. Para se ter uma ideia, apenas 3 jogadores da equipe eram totalmente franceses de ascendência: Pavard, Thauvin e Varane. Quase 9 em cada 10 jogadores não eram de famílias francesas de origem. E não estamos falando de nomes secundários. Os grandes heróis daquela Copa eram justamente descendentes africanos. Kylian Mbappé, filho de pai camaronês e mãe argelina, foi eleito o melhor jogador jovem do torneio. Pogba, de origem guineense, foi quem comandou o meio-campo, e foram justamente eles que decidiram, marcando os 2 gols na final que garantiram a taça. Karim Benzema, filho de argelinos, nunca engoliu sua ausência na Copa de 2018. Para ele, o técnico da França simplesmente deixou ele de fora daquela Copa por se curvar aos racistas. Não foi a primeira vez que Benzema expôs o problema. Antes da Copa de 2014, ele disparou uma frase que ecoa até hoje: "Se eu marcar, sou francês. Se não marcar, sou árabe." Na prática, ele revelou a dura realidade. Os descendentes africanos só são considerados franceses quando vencem. Essa tensão não começou com Benzema. Voltemos a 1996. Naquele ano, políticos franceses diziam que alguns jogadores eram estrangeiros demais e criticavam até a forma como cantavam o hino. Um dos alvos, Zinedine Zidane, que acusavam de apenas resmungar o hino. Mas 2 anos depois, o mesmo Zidane calou a todos, marcou 2 gols na final contra o Brasil, deu à França o título mundial e virou herói nacional. O jogador que, para mídia e torcida, não era francês o suficiente. Teve seu rosto iluminado no Arco do Triunfo, um dos símbolos nacionais do país. A mensagem era clara: quando vencem, eles são franceses. Quando perdem, voltam a ser estrangeiros. E sem eles, talvez a França não tivesse sequer um título mundial. E eu posso te provar. Em 1998, dos 6 gols marcados entre as oitavas e a final, 4 foram de jogadores de origem africana, com destaque para Thuram, que decidiu a semifinal contra a Croácia, marcando 2 gols na vitória de virada sobre a Croácia. Em 2018, a história se repetiu. Dos 9 gols franceses no mata-mata, 5 foram de descendentes africanos. E até em 2022, quando ficaram com o vice, foram eles os protagonistas. 7 dos 10 gols decisivos vieram de jogadores de origem africana. O mais incrível é que essa geração campeã de 2018 quase não existiu, e por um motivo inusitado. Tudo após uma lei momentaneamente aprovada que limitava jogadores de origem africana e árabe na seleção francesa. Tudo começou em 2010, quando a França foi eliminada ainda na fase de grupos da Copa do Mundo da África do Sul. Foi um desastre, dentro e fora de campo. Pouco antes da eliminação, os jogadores se recusaram a treinar em protesto contra a decisão da federação de mandar Nicolas Anelka
para casa. Após uma discussão com o técnico Raymond Domenech, Anelka nunca negou a discussão, mas garante que as palavras pesadas que atribuíram a ele jamais foram ditas. Mesmo assim, foi expulso da delegação. O episódio virou escândalo nacional. Muitos especialistas e políticos passaram a enxergar aquele motim como prova de que jogadores de origem árabe e africana se recusavam a se assimilar e preferiam suas identidades étnicas em vez da identidade francesa. Depois disso, Anelka nunca mais vestiu a camisa da seleção. Domenech perdeu o cargo e quem assumiu foi Laurent Blanc. Mas não demorou para que o novo técnico também se incomodasse com a presença maciça de jogadores de origem africana. Em 2011, o técnico Laurent Blanc sugeriu limitar em até 30% o número de jovens de origem africana e árabe nas categorias de base da França. Segundo ele, a seleção precisava de jogadores mais alinhados à cultura francesa. E foi além. Afirmou que a Espanha não tinha esses problemas, justamente por não ter esse tipo de jogador na equipe. A proposta chegou a ser aprovada internamente, mas não virou realidade porque um treinador de futsal gravou secretamente as reuniões e expôs tudo. Se essa lei tivesse sido aplicada, a França jamais teria contado com jogadores como Pogba, Kanté, Umtiti ou até mesmo Mbappé. Talvez nem título em 2018 existisse. O ex-jogador Lilian Thuram chegou a dizer assustado: a atual geração poderia nem ter existido. É preciso agradecer a postura do amigo assessor da Federação Francesa. Sem ele, tudo que a França está vivendo hoje jamais teria acontecido. Mesmo depois disso, os episódios nunca pararam. Mbappé, descendente de camaronense e argelinos, revelou que pensou em abandonar a seleção após ser insultado por perder um pênalti na Euro 2021 e sentir na pele a falta de apoio da federação. E não são apenas torcedores. No mais alto escalão do futebol francês, momentos como esses são cada vez mais frequentes. Em 2020, por exemplo, o técnico Christophe Galtier foi intimado a comparecer a um julgamento após ter dito que seu elenco estava cheio de escória, reclamando que havia só negros e que metade do time passava as tardes de sexta-feira na Mesquita, quando comandava o Nice, da Liga 1. Mas são esses jogadores quem sempre decidiram as grandes conquistas da seleção. Para se ter ideia, hoje, 5 dos 9 jogadores com mais de 100 partidas pela França são de ascendência não europeia. A Liga 1, a principal divisão do futebol francês, é a liga europeia com mais africanos em atividade. De acordo com o jornal Quartz, na última temporada, a Liga 1 contou com 107 jogadores africanos em atividade. Nenhuma outra liga da Europa contratou tantos. E o detalhe mais curioso é que esses 107 atletas nem sequer eram naturalizados franceses. Ou seja, se somarmos a eles os franceses de origem africana que já têm cidadania, o número cresce ainda mais. Isso mostra que não é coincidência. A base da seleção francesa sempre foi construída em cima da imigração. Não à toa, o apelido da equipe é Black, Blanc, Boer, preto, branco e filhos de imigrantes. Se eles foram os grandes responsáveis pelas Copas da França na seleção brasileira, uma tática inesperada de Ancelotti pode ser a chave para o tão sonhado Hexa. Quer saber qual é? Clique no vídeo que está aparecendo aí do lado e descubra. E você, acredita que sem os jogadores de origem africana, a França teria chegado tão longe? Quero saber a sua opinião.